O nosso estudo de hoje é a lição 17 do livro Bênção de Paz, na luta educativa. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra, sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas. Não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam. Somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los. Achamos-nos empenhados a débitos enormes diante de muitas existências transcorridas no erro. No entanto, já sabemos que se formos leais ao cumprimento dos deveres que o resgate nos impõe, é possível atenuar muitas dificuldades e transpor vitoriosamente as barreiras que nos separam da vitória sobre nós mesmos. Experimentamos tentações escabrosas segundo as falhas que ainda nos marcam a posição. Todavia, não ignoramos que triunfaremos sobre todos os alvitres da sombra, desde que estejamos atentos aos impositivos do serviço e da vigilância. Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais no domínio da virtude. Entretanto, dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da elevação. Melhoremos-nos, melhorando a vida. Aprendamos para ensinar. Impossível ocultar as deficiências de que somos ainda portadores. Enquanto isso, podemos parafrasear Paulo de Tarso asseverando: dentre os espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento, mas pela graça de Deus, já somos o que somos. É muito conveniente a gente analisar o que Emmanuel está trazendo para a gente hoje, porque é natural que quando a gente começa a conhecer o progresso espiritual, começa a ter acesso ao Evangelho, e a gente começa a sonhar e possuir como aquisição definitiva a prática do Evangelho, a gente vai esbarrar numa ansiedade muito grande que vai estar entre aquilo que eu sou e aquilo que eu desejo ser. Eu quero muito aprender a ser uma pessoa que respeita totalmente o ser humano, mas ainda não consigo. Eu quero muito aprender a perdoar, mas quando eu sou ofendido, eu tenho dificuldade de perdoar. Eu quero muito aprender a, quando bater numa face da outra e tem dificuldade. Então a gente fica assim, numa ansiedade muito grande, e uma ansiedade que tem até um companheiro que ele usa esse termo, ele fala síndrome da perfeição imediata. Tem gente que abraça a causa com tanta vontade que ele quer ficar perfeito mesmo de uma hora para outra, mas a natureza não dá salto, né? As coisas vão acontecendo etapa por etapa. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não fique nem no comodismo de que pau que nasce torto nunca se endireita, mas também não entrar nos transtornos psicológicos decorrentes dessa síndrome de perfeição imediata que vai trazer, a palavra maior é ansiedade, muito mais ansiedade e frustração até. Eu falo frustração por quê? Porque a gente fica tentando controlar um determinado vício durante um bom tempo e está sendo estimulado pelos espíritos através dos livros, das mensagens, aí de repente você vai lá e tropeça, cai. Quando você cai, vai vir uma frustração tão grande. Aí você fica, ah, meu Deus, eu sou tão pequenininho, e vem desânimo, vem remorso, vem essa coisa toda. Mas não, isso tudo faz parte do aprendizado. Segundo um amigo, né, antes a gente fazia e não estava nem aí, achava que estava certo. Não, para passar um tempo, não, agora eu faço, e a minha consciência fica me cobrando, falando para mim, ó, você fez errado. E daqui a pouco vai chegar um momento, naturalmente, que nem fazer mais eu vou fazer, porque já vai estar o peso da experiência adquirida, e normalmente a experiência adquirida de ter observado o sofrimento que a gente causou nos outros com a nossa atitude. Então, a gente, quando tem esse reconhecimento, a gente tem solidificado dentro da gente, a partir de agora eu não permito mais entrar por esse caminho e deixar que isso aconteça. Aí a vida começa a tomar um caminho interessante. Então, o que ele fala para a gente? Ninguém nos desconhece a inferioridade. Tudo bem. Parar para olhar para a gente, só estar aqui na Terra já demonstra que eu ainda sou um espírito inferior, porque a Terra é uma grande escola, não existe perfeição nela. Tudo bem. Mas ele bota aqui, mas também não nos é lícito, porém, é negar os recursos que a gente já teve.
Gente, nós já caminhamos bastante coisa do simples e ignorante para cá. É porque a gente não tem noção de quanto que a gente amenizou de violência dentro da gente, né, de selvageria mesmo, de primitivismo, o quanto a influência da matéria ainda é grande, mas o como ela já foi total no passado, e agora a gente já saiu dessa condição, a gente começa agora a entrar na parte de prestar atenção nas coisas do espírito, né? Então a gente tem que reconhecer que já tem uma estrada que a gente caminha. Então o Emmanuel vem chamar a atenção, olha, somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores? Tá, nós somos. Tem muita coisa que a gente precisa estudar ainda. Conhecereis a verdade vos libertará, mas nem começar a estudar ainda não vai conhecer essa verdade, tudo bem. Mas nós já estamos instruídos da necessidade de adquirir. Então, o Espírito de verdade fala para a gente o quê? Amai-vos, esse é o primeiro mandamento, e segundo, instruí-vos. Tudo bem. Aí depois ele coloca aqui para a gente, ó. A gente se acha empenhado ainda com débitos enormes de coisas que a gente fez no passado? Sim. Mas a gente já sabe que é possível atenuar muitas dificuldades e transpor vitoriosamente as barreiras, desde que a gente cumpra os deveres que esse resgate está nos impondo. Então todos nós estamos passando, de certa maneira, por alguns resgates. Então, se eu conseguir cumprir os deveres que esse resgate está impondo, eu estou conseguindo transpor, estou conseguindo amenizar ou pelo tentar resolver totalmente, né? Então, olha bem, né? A gente já sabe da dificuldade, mas sabe, se eu enfrentar e dependendo da maneira como eu conseguir, eu posso ter vitórias e vitórias significativas. Então, a gente segue o nosso caminho dessa maneira. Depois ele bota aqui, experimentamos tentações escabrosas, segundo as falhas que ainda nos marcam a posição. A gente usou isso num estudo ontem. São como se fossem infiltrações numa parede. Essa parede aqui atrás de mim que vocês estão olhando, né? Ela está bonita, sob o ponto de vista de estar bem pintada, lixada, mas se aparecer um tijolo quebrado aqui e começar a passar por ele ou animais, ou então água que vai estar trazendo essa infiltração, né? O que acontece? A parede vai ficar feia por causa de uma entrada que teve. Aí a gente vai ter que dar uma atenção àquilo ali. Então ele está colocando aqui para a gente, né? A gente experimenta tentações escabrosas, sim, mas a gente não ignora também que triunfaremos sobre todos os alvitres da sombra desde que estejamos atentos aos impositivos do serviço e vigilância. Então o negócio está aqui, eu vou tentando fechar esse buraco aqui em definitivo, ou se não fechar em definitivo, pelo menos não deixar que os animais entrem, que a água infiltrada traga, né, essa umidade toda para dentro de casa, aqui nessa parede que está aqui atrás de mim. Aí depois ele coloca aqui, ó, percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para esse levantamento dessas construções morais. É difícil, sim, mas a gente tem todas as informações necessárias através de livros, através de mensagens. Aquela coisa que você vai assistir uma palestra e fala, meu Deus, parece que falou para mim. Isso acontece com todo mundo. Porque se a tua prova está sendo um determinado vício, e você está disposto a combater aquele vício, você vai estar com a antena ligada para captar todos os recursos que estão ao nosso alcance para nos ajudar nessa empreitada. Então, às vezes, a pessoa vai falar 1 hora, mas em 10 segundos ela falou uma coisa só relacionada ao seu vício, você vai sair daquela palestra falando, caramba, falou para mim, porque aquilo ali, a carapuça serviu, né? E ele coloca para a gente no final, melhoremos-nos, melhorando a vida, aprendamos para ensinar. E ele termina falando, vamos usar a frase de Paulo de Tarso, é impossível ocultar essas deficiências que nós temos, mas nós somos os mais necessitados de regeneração e ensinamento, mas pela graça de Deus, pelo menos já somos o que somos. E aí, mais uma vez, eu vou repetir aqui para a gente encerrar uma coisa que já devo ter falado várias vezes em vários vídeos. Eu não tenho arrependimento de nada que eu fiz no passado, eu só sou o que eu sou hoje por conta do que eu fiz no passado. Agora, se perguntar para mim se faria de novo, muita coisa não convém mais. Mas a gente aprende muito com os erros, então não tenhamos medo de viver.
Sigamos para frente e para o alto com Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.